Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de engenheiro para engenheiro. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo, e hoje estamos aqui com ele, Lúcio Neto, que é gerente de fábrica da Saint-Gobain. Tudo bom, Lúcio? Opa, que prazer enorme estar com vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Me sinto nostálgico para mim falar um pouquinho sobre carreira. E vamos lá começar essa brincadeira aí, esse bate-papo. Lúcio, muito bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo, uma pessoa tão honrosa como você, que cresceu tanto na carreira. Realmente é um orgulho para todos nós ter uma pessoa assim como você aqui. Então, muito obrigado por ter vindo. E vamos começar com uma pergunta diferente, né? Quer dizer que você ia ser dentista? Pois é, né? Inicialmente fico muito feliz pelo convite, né? Acabei falando nos bastidores que arrepia falar sobre carreira comigo. E sim, de fato, o meu primeiro vestibular foi para odonto. Isso muito embasado pela minha irmã mais velha, né? Que na época estava finalizando a faculdade de odontologia. E sou natural de Mossoró e minha família a gente tinha um contato muito próximo com uma dentista, a doutora Gagaça Lopes. E a grande parte da minha infância foi lá dentro desse escritório. Lá era o meu parque de diversões. Pô, você como criança gostava de estar no dentista? Adorava. Então né? Isso é incrível, né? Então nunca tive medo da maquininha, da zoadinha lá. Nunca tive. Então isso para mim realmente me impulsionou a área de saúde inicialmente. E por muita sorte eu não passei na faculdade, né? Brincadeiras à parte. Logo na sequência eu entrei em tecnologia e construção civil, no Cefet, que hoje é o IFRN, né, o Instituto Federal. E logo na sequência foi onde começou a minha carreira profissional, como estagiário em empresa familiar, uma empresa de argamassas, de fabricação de argamassas no Rio Grande do Norte. Ô Lúcio, você estava falando aí que teve essa ideia de fazer odontologia por conta da sua irmã, né? A parte de engenharia, teve alguma inspiração, alguma referência? Como é que foi isso? Sim, realmente isso é emocionante para mim falar, né? Meu pai é falecido, meu pai era engenheiro civil, muito bem renomado na cidade. Teve a honra de construir o primeiro prédio, né, em Mossoró, o Champs-Élysées. E então eu sempre tive esse compromisso interno de honrá-lo com uma profissão tão bacana, tão bonita, que era engenharia. Meu pai foi engenheiro civil há muito tempo, trabalhou também na carreira pública como secretário de obras, e eu cheguei a acompanhá-lo ali muito novinho em obras e observar ali o dia a dia da engenharia, da construção em si. Então isso foi um ponto que me impulsionou bastante a escolher engenharia também. É uma boa referência, né? Geralmente a gente vai atrás de algumas pessoas, né? Pô, quem é essa pessoa ali quando eu tô na juventude que eu poderia me inspirar, né? Eu, por exemplo, tive o caso do meu... Na verdade, tenho vários tios que são engenheiros. Eu só fui escolher qual engenharia. Eu fui visitar a obra em engenharia civil, para mim não deu. Não gostei de estar em obra. Aí depois fui para engenharia elétrica, né? Mas quando a gente tem referência e é onde a gente quer chegar, que acredito que vai encurtar o caminho pra gente chegar, né? No meu caso, foi mais porque eu gostava de matemática e fui indo mesmo. Mas então, Lúcio, tu falou que começou no tecnólogo, né? Qual é a diferença entre tecnólogo, faculdade, normal? O que é que diferencia isso? Bom, legal. Um ponto que eu achei super importante na faculdade do IFRN é a vivência prática, né? O Instituto Federal ele acaba proporcionando uma vivência prática aí com alto potencial, né? Em obras, no dia a dia de construtoras. Você acompanha o dia a dia das atividades em campo. Já a faculdade de engenharia ela traz um respaldo mais técnico, que acaba desenvolvendo um raciocínio mais lógico, né, em pensamentos ágeis, né, as famosas disciplinas de cálculo 1, 2 até o 10, por exemplo. Né. Já no Instituto Federal, a disciplina de tecnologia, ela te traz uma vivência muito mais prática. Acho que essa é a diferença principal. Tu já trabalhava quando era tecnólogo no instituto? Tu já começou a trabalhar de lá ou não? Exato. Então, aí foi quando, no segundo semestre, né, assim que eu entrei no Instituto Tecnológico, no IFRN, eu tive a oportunidade de ser convidado por um grande amigo, irmão meu, Neto Camelo, para estagiar numa empresa familiar, a empresa dele, da família dele. Ele também muito novo. Então, coincidentemente, a gente começou um estágio no mesmo dia, eu e ele. Então, a gente saía do colégio
ia direto para o estágio, ele ali com um viés muito mais comercial e eu despertando ali o desejo do industrial. Então, toda a trajetória começou daí, né? Então, eu passei por esse período de estágio numa empresa familiar. É um pouquinho diferente a experiência, porque você acaba, né? Você tem ali o gerente, que é o dono, todos os dias com você, e você consegue lidar por todos os setores, todas as horas. Isso acaba te dando uma visão muito ampla do negócio, né? A empresa familiar tem dessas oportunidades. E em 2 anos eu virei gerente dessa planta, né? A gente passou por um processo de transformação do negócio em si, importante, né? No tocante à inovação, a construção de plantas novas, né? E aí foi onde veio a aquisição por parte da Saint-Gobain. Pronto, só para contextualizar, Lúcio, Mossoró, cidade do interior do Rio Grande do Norte, né? Assim, como tem muita gente que não é daqui de Recife, nem Capital, né? Exato, nem do Rio Grande do Norte. Mossoró, a distância para Natal, quantos quilômetros mais ou menos? Legal. Mossoró fica 250 quilômetros de Natal, né? Eu costumo É dizer que longe, hein? Natal tá no meio entre Mossoró e Recife. Né? Hoje minha esposa fica em Mossoró, então a minha primeira casa acaba sendo aqui, né? Que eu tô mais tempo aqui, mas toda semana, por exemplo, eu tô em Mossoró, e então já virou uma cidade bem próxima, né? Fica 500 quilômetros daqui de Recife, né? E Natal fica no centro disso. E tanto o tecnólogo quanto a faculdade, tu fizesse em Natal, no caso. Exato. Então, muito novo, nós migramos para a capital, né, para estudar, devido às oportunidades serem bem maiores na capital do estado. E daí nós ficamos, eu, minhas 3 irmãs com minha mãe. Daí foi quando eu fiz o ensino médio, terminei o ensino fundamental em Natal, iniciei o ensino médio e concluí as 2 faculdades lá. Né, e o início da minha carreira profissional também foi toda lá. A fábrica lá é onde exatamente? Fica na região metropolitana da capital, bem próximo de Natal, numa cidade chamada Macaíba. Macaíba, né? É interessante, né? Porque pessoas do interior têm esse costume, né? De sair um pouco da cidade que tá, vai para a capital para melhorar o estudo, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que infelizmente não tem tanto um ensino de qualidade, né? Quanto uma capital, né? O Aldonso, que foi uma das pessoas que passou no podcast, foi similar, né? Só que ele veio do Crato, né? Do Ceará, né? E aí ele veio para Recife, estudou, passou na Universidade Federal, né? E aí conseguiu trazer melhorias também que o Sino traz, né? Eu acho que a capital acaba tendo bem mais oportunidades, né? Você tem ali uma gama de escolhas a ser feita. Como as minhas irmãs, elas passaram no vestibular na Faculdade Federal em Natal, então a gente tinha 2 opções. Mossoró acaba sendo um centro muito estratégico ali. Você tem a mesma distância de ir para Fortaleza e para Natal, né? Então a gente acaba tendo essas 2 escolhas. Como minhas irmãs elas estavam cursando faculdade em Natal, então a opção da gente foi seguir para lá. Então isso aí já foi um grande passo na minha vida pessoal, né? Que acabou no fim aí impactando diretamente na carreira. E entrando aí na tua experiência profissional, Lúcio, você estava falando aí que começou numa empresa familiar, a gente sabe que esse contato direto com o dono tem suas vantagens, porque você consegue resolver as coisas muito mais rápido, mas também tem aquela questão de procedimentos. Tu conseguisse desenvolver alguns procedimentos lá, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Bom, na empresa familiar, eu adquiri uma experiência técnica muito aguçada no ramo de argamassas, né? Devido a essa oportunidade que a gente tem de conhecer tecnicamente o produto, de lidar com diversos fornecedores, né? Não ter diretamente ali regras e procedimentos engessados que o âmbito nacional acaba precisando ter em função da longevidade da coisa. Então, esse é um fator primordial. Um outro ponto é a autonomia, né? Numa empresa familiar, apesar de você ter o dono lá todos os dias, mas você acaba tendo uma autonomia de tomar muita decisão, né? Ali pautada na tua experiência. Então você erra muito, né? Devido a essa autonomia que você tem. Você vai aprendendo no erro, né? Exato. E em especial lidar com diferentes públicos, né? Ali como você é um gerente, mas você acaba resolvendo um pouquinho de cada coisa diariamente,
né? Todas as horas você está lidando com o público operacional, com o dono da empresa e com diversos fornecedores, né? Isso lhe traz ali uma facilidade de comunicação e de circular em diversos ambientes ao mesmo tempo. Beleza, você comentou, né, Lúcio, que na parte da empresa familiar você estava tocando desde com o operacional até com o dono da empresa, né? Mas quais eram os principais desafios que tinha, né? Você mostrar para o time e segurar um pouco a onda do dono ali ou outra coisa, né? Bom, legal você falar disso, né? Ali a gente tem ali uns donos puxando muito a parte de lucro, de resultado, do financeiro, do detalhe do financeiro, e ao mesmo tempo uma posição de gerente querendo sugar o resultado da operação, que com muitas vezes com uma comissão, com o bateu a meta, recebeu algo a mais, um churrasco, uma brincadeira. Então a gente trazer isso à tona e vender para os donos da companhia que aquilo ali trazia o resultado positivo era um grande desafio. Assim, eu tenho uma empresa que é familiar, né? Então, eu sei das dificuldades que são isso. Eu brinco muito com o pessoal que, às vezes, a gente até perde a mão. A gente sabe como são os direcionamentos corretos de fazer gestão, sabe de tudo, mas como a gente sente muito na pele, quando alguém fala mal da empresa, é como se estivesse falando mal da gente. Então, muitas vezes, eu acredito que é importante que o dono vá se afastando um pouco e contratando gente competente, porque aí ele dá aquela virada de chave, não é isso, Lúcio? E um ponto que é crucial, trazendo um pouco do seu discurso, Emerson, é a confiança, né? Na empresa familiar, isso vem muito à tona, né? E quando você constrói essa relação de confiança entre o dono e o funcionário, seja ele um gerente, um coordenador, né? Te dá uma autonomia muito maior, né? E, consequentemente, você ganha muita força para trazer o que realmente vai dar resultado para ser aprovado com os donos da empresa. Então, acho que isso aí ensina muito, a você vender esse peixe para o dono da empresa e, se a gente fizer nesse caminho aqui, o resultado vai ser muito maior. E muito disso a gente não consegue mensurar esse ganho, né? A gente vai observando no dia a dia, na satisfação do operador, ele está mais feliz, então ele vai produzir mais, ele vai entregar mais rápido algo que ele estava entregando mais devagar, então é bem por aí. Uma pergunta, né? Você falou sobre você mostrar essa parte não mensurável, né? Mas você entrou como estagiário, né? Sim. Como é que você conseguiu gerar confiança junto ao dono e ao pessoal que você conseguiu subir a escalinha e chegar no gerente, né? Bom, legal. Isso é uma construção diária, né? Muito pela conexão que você vai criando. Sim, acabei tendo uma vantagem por estar indo trabalhar na empresa de um grande amigo, né? E eu conhecia já muito de perto a família toda dele. Então, essa foi uma porta de entrada. Permanecer lá que foi o grande desafio, né? Você trabalhar durante 8 anos com um grande amigo, né, em uma empresa familiar é um puta desafio, né? Se não der resultado... Exato. Oi? Se não der resultado, a pessoa não Sim, tá fora. né? Obrigatoriamente. Ali a gente tem que se pagar e dar resultado para... E às vezes até por você conhecê-lo, você é mais cobrado. Você mesmo se cobra. Pô, eu preciso entregar mais. Porque todo mundo vai me olhar diferente. Sim. Eu já sou amigo do dono, então eu tenho que fazer ainda mais do que uma pessoa normal entregaria. Perfeito. E quer queira, quer não, o dia a dia, as circunstâncias do dia a dia acabam colocando sim essa relação de confiança em xeque, né? E aprender a separar isso, a amizade do lado profissional, também foi um grande aprendizado aí nessa trajetória na empresa familiar. E um ponto crucial, acho que vocês vão chegar a perguntar e aí, onde é que você usou engenharia lá? Né? Calma, você se formou em civil, né? Sim, né? Dentro da empresa familiar eu acabei me formando em tecnologia em construção civil e na sequência eu concluí engenharia civil, né? Isso tudo dentro da empresa familiar. E aí onde vem, né? E aí, usou engenharia onde? Foi onde começou a despertar a famosa engenharia de gente, né? Eu comecei a observar que as conexões, as relações interpessoais vinham muito mais à tona na conquista de um resultado do que saber fazer um cálculo, do que usar uma ferramenta para resolver um problema, né? Tava muito mais no timbre, na humildade, em saber se comunicar em diversos âmbitos ali, seja no público operacional, seja com os donos da companhia.
saber filtrar aí o que você aprende com outras lideranças, né? Aí a gente vem de entendo eu que a gente vem de uma mudança de era muito grande, onde o gestor obtinha um resultado através do medo, né, da liderança por imposição. Você tem que fazer porque é daquele jeito. Né? Hoje você não consegue mais chegar para um filho seu e dizer é não, por que não? Não, meu filho, é não. Porque ó, esse copo aqui é branco, então se você derramar aqui, vai sujar de preto. Você vai precisar passar 30 minutos limpando esse copo, vai ser até mais desgastante para você. Então você tem que conquistar hoje a pessoa para ela fazer com o sentimento de dono. Então acho que essa mudança de mindset da liderança hoje vem muito à tona. Né? Uma liderança que precisa conquistar ali o seu time liderado. A gente vem para uma liderança hoje que sai de cliente. É uma liderança que impunha, levava as demandas. Para uma liderança hoje que é fornecedora da operação. Você está ali para fornecer recurso. Você está ali para fazer o que eles pedem, né, da melhor forma possível. Então acho que aí foi a grande mudança e o grande aprendizado aí da famosa engenharia de gente. E, Né? e Lúcio, e como é que se preparar para essa engenharia de gente? Tem algumas dicas aí pro pessoal? Então, a vivência, né? A gente começa a observar que a real conexão com as pessoas, a conexão verdadeira com as pessoas, é o que fazem com que elas transmitam conhecimento, né? E até hoje, para mim, o grande aprendizado tá no Gemba, tá no chão de fábrica, né? Não é nas reuniões com donos de empresa, com coordenadores, com gerentes, onde a gente aprende a lidar, a ter informações, a buscar o melhor resultado. Isso acontece no chão, no dia a dia, na operação. Né? Sim, a engenharia traz para a gente um pensamento rápido, né? Um raciocínio lógico, uma tomada de decisão. Ali, apesar de você não conhecer, às vezes, nada sobre o tema, mas te dá um norte e um manejo para você tomar uma decisão pautada em um raciocínio lógico, por exemplo. A engenharia traz muito disso aí à tona hoje em dia. E aí, voltando para a fábrica. Pós esse período na fábrica, como é que foi essa venda? Você estava falando que houve uma aquisição da Saint-Gobain, né? Como é que funcionou esse processo? Então, eu me tornei gerente, né, da planta da empresa familiar e daí eu fui acompanhando o crescimento da empresa familiar. Com 4 anos. Né, eu conversei com o meu patrão na época e falei que eu sempre tive o desejo em trabalhar numa multinacional, né? Porque ali eu estava acompanhando o crescimento da empresa familiar e eu sentia que eu conseguia dar mais. Né? É aquele período onde você chega, você já tratou o problema, você conhece bastante coisa, não posso falar tudo, né? Mas você já conhece bastante coisa. Que vem aquela sede de querer conhecer mais. Então eu estava chegando nessa etapa. Foi aí onde iniciou um processo de aquisição da Saint-Gobain na empresa familiar, né, que eu estava. Então esse processo ele foi concluído em 2016, né? Eu fiquei na Saint-Gobain, foi aonde eu aí entrei e iniciei uma carreira como supervisor na Saint-Gobain em 2016 na planta de Macaíba, que foi adquirida por esse grupo. Ou seja, você era gerente e agora virou supervisor, né? E aí, uma quedinha, né? Pois é. Então, esse sonho, ele me energizava muito, né? Então, eu não olhei para a posição nesse momento, né? Eu estava ali não querendo acordar daquele momento, desse sonho que eu estava realizando, de trabalhar numa multinacional. O espaço que a gente dá um pouco para trás, né? Que às vezes a gente sente essa dificuldade. Eu mesmo passei por isso já diversas vezes, né? Vou ter que dar um passo para trás, para que na frente eu chegue no objetivo maior de onde eu quero estar, né? E daí eu me deparo, por exemplo, com uma preocupação imensa da empresa em cuidar disso, né? Você era gerente de produção e operação na época, né? E vem para uma posição de supervisão. Daí eu comecei a entender que eu precisava muito mais aprender lá. Eu tava entrando como um trainee, né? Então eu precisava focar nisso.
e não na posição de supervisor. Eu não ia ser supervisor de uma multinacional naquele momento. Não sabia nem o que tinha que fazer para ser supervisor. Então, eu acabei olhando muito para isso. Estou aqui como trainee, então eu tenho que focar em aprender. Né? Os 3 primeiros meses, 6 primeiros meses aí, de entender o que é que tem de diferente numa cultura de uma empresa familiar e de uma empresa multinacional. Né? Então, acho que aí foi o grande diferencial interno meu, de não me incomodar com a posição em si. Ô, Lúcio, assim, perguntando um diferencial, o que é que tu acha que fez uma fábrica, uma empresa como a Saint-Gobain, que é dona da maior fabricante de argamassa do Brasil, se interessar especificamente por essa fábrica lá na região metropolitana de Natal? Então, isso detém muito de uma questão estratégica de mercado da companhia em si, né, de galgar novos mercados. A Saint-Gobain hoje é uma multinacional francesa com mais de 350 anos no mercado, então ela está em constante expansão. E o mercado do Rio Grande do Norte entra nesse contexto. Então eu fui privilegiado por estar nesse momento na companhia e logo na sequência o leque de oportunidades ele abriu imensamente. Né? Eu saio de uma empresa familiar com uma unidade fabril, né? E entro numa fábrica com 20 plantas de argamassas espalhadas no Brasil. Aí que é a Quartzolite hoje, as plantas da Quartzolite que são todas do grupo Saint-Gobain. Fora a experiência fora do país também que pode acontecer, né? Sim, né? Então realmente as oportunidades não ficam só aqui. É uma multinacional francesa, então, por exemplo, a região Latam, toda ela tem fábricas, tem negócio na Saint-Gobain e até em todo o mundo. Mas aí voltando, então você foi para supervisor, você considerava que não estava pronto nem para ser supervisor ainda, e como foi esse período? Quanto tempo durou até tu achar, pô, agora eu tô pronto, posso almejar coisas maiores ainda? Essa transição ela foi bem legal no tocante à carreira, né? Porque eu acabei entrando numa posição de liderança, né? E então eu tive uma carreira, a grande vantagem das grandes multinacionais é ter um desenho prévio da tua carreira, né? Ali, dependendo de qual posição você está entrando. Então eu entrei como supervisor, almejando uma posição de gerente, porque eu já era gerente. E então eu fui para uma planta bem mais complexa do grupo, aqui em Recife. Foi aí onde aconteceu a minha primeira mudança, né? Aqui para Recife, ali em 2016. Aprender um pouquinho desse mundo corporativo, né, de procedimentos, de normas. Aí foi quando eu comecei a conhecer o que é 5W2H, né, Six Sigma, WCM, SGI, todas essas siglas aí que nos embasam aí em ferramentas de gestão. E qual é o diferencial maior que você tinha de uma empresa familiar, né, de gestão, para chegar na multinacional e agora aprender tudo isso, né? Na época você não tinha, né? O que é que você fazia então no decorrer do dia a dia na empresa familiar, né? Bom, a característica de uma empresa familiar, ela tem uma característica de cargos de gestão de apaga-incêndio, né? Você está ali resolvendo situações que aparecem no decorrer do dia a dia. Isso eu trago muito para cargos operacionais, né? Então você acaba apagando incêndios no dia a dia de faltou uma matéria-prima, um equipamento quebrou, você precisa contratar uma pessoa nova porque uma perdeu o desligamento, ou você precisa tratar algo do agora, você vive muito agora. Né? O grande diferencial de uma multinacional, principalmente quem tem uma ansiedade bem aguçada, como eu tenho, né? O que você está fazendo agora, você vai colher esse resultado daqui a um tempo. Daqui a 6 meses, daqui a um ano. Dependendo do cargo de liderança, aí ele vai se tornando mais distante. Então o supervisor, sim, tem uma vivência mais no agora, né? Lida com expectativas para o amanhã, mas sim, resolve sim os problemas do dia a dia, as entregas, uma situação de coordenação já com uma visão um pouquinho mais aguçada para o amanhã, projetos, melhorias, que daqui a pouco vão dar o resultado, e posições de gerência aí também com olhar para 1 ano, para 2 anos aí, falando em transformações. Aí você falou que foi a primeira experiência sua de mudança, né? Acho que é a dor de muita gente, né, Paulo? A gente conversando aqui com o pessoal, sempre tem aquela dúvida, vale a pena se mudar? Como é que foi esse processo? Bom, isso é um fator crucial
quando se fala em posições de liderança em multinacionais, né? A mobilidade, né? Então, para posições de liderança, ela acaba sendo um fator preponderante, né? Então, você ter essa mobilidade à tona aí, muito viva, a mobilidade na prática, né? Hoje em dia, você lida com muitas posições. Ah, sim, eu tenho mobilidade, né? E ali você acaba colocando uma carreira, perder, que o dia a dia é um grande desafio, né? Você tá bem consigo mesmo, com uma mudança, saindo de uma cidade pequena, indo para uma maior, carregando isso, um desafio profissional diferente, se torna um desafio gigante. Então, você tem que cuidar muito, por isso você precisa colocar a máscara em você. Esse é o primeiro desafio. Se você está bem consigo mesmo, para poder colocar a máscara no outro. Então, para você ter bons resultados lá dentro, você precisa se cuidar. Isso foi um grande aprendizado, né? Ali com a sede de dar resultado, na minha primeira mudança, eu olhei muito para o negócio, né? E comecei a observar que eu estava me descuidando, se descuidando de mim, né? Eu deixei de fazer esporte, para dar resultado. Engordei. Opa, deu aquele tique. Preciso cuidar de mim, porque senão eu não vou conseguir cuidar do outro ou do negócio dos outros, né? Como é que eu vou conseguir fazer com que seja meu se eu não estou bem? Né? Então, começaram a se conhecer. A multinacional deu essa abertura, a gente começar a olhar para a gente. E É o começar a termo que a perceber gente que com a fala muito hoje em gente... dia de autoconhecimento, né? Você Exato. realmente se conhecer é o ponto de, pô, será que realmente trazer essa mobilidade faz sentido para mim, né? E eu não deixar de abdicar isso de X, Y, Z, né? Então, mas a mudança em si me trouxe alguns hábitos e alguns aprendizados, né, super valiosos, como o hábito da organização da casa, né, o morar só, ali o buscar a ocupação. Eu tenho muita energia, sou muito ansioso, então eu já não gosto de ficar em casa. Então eu tenho que já ter uma rotina ali bem estabelecida com academia. Então isso me doutrinou, me disciplinou a muita coisa, né, eu morar longe. E isso, consequentemente, foi refletindo na vida profissional, né? Então eu tive essa experiência de 1 ano e meio aqui em uma das nossas plantas em Abreu e Lima e retornei aí sim como gerente de uma multinacional, ali em meados de 2018, para a planta de Macaíba. Mas deixa eu te perguntar, pessoalmente, você já era casado? Como é que estava a vida pessoal? Foi um desafio para o Lúcio em si ou você nem pensou? Você já apareceu a oportunidade, vamos embora mesmo, é o que eu preciso fazer no momento, é focar na carreira, até para dar condições melhores para minha família daqui para frente? Bom, eu tenho um relacionamento de 20 anos, né, com minha esposa, minha atual esposa. Foi praticamente minha primeira namorada, ali com 17 anos. Então ela tem uma participação importantíssima, né, em tudo que vem acontecendo na minha carreira, né? Um grande pilar de suporte para todos os acontecimentos, em especial de apoio na tomada de decisão. Bom, então, na minha primeira mudança, né, ali em 2016, no dia que eu me mudei, eu noivei, né? Isso é uma grande curiosidade já para marcar o compromisso. E no retorno para Natal, ali no primeiro trimestre de 2018, eu me casei, né? Então eu me casei e ainda não tive a experiência. Eu casei em 2018, de lá para cá, a gente não teve uma vivência 100% juntos em todo esse período. Sim, entrou aí um período que eu fui morar em Belém, né? Então, passei 1 ano e meio em Macaíba, como retorno como gerente, e na sequência eu tive um convite da companhia de morar no norte do país. Antes de entrar para a tua passagem por Belém, e nessa volta, tu conseguiu aplicar tudo que você aprendeu aqui na fábrica de Abreu e Lima ou não? Bom, é muito legal essa pergunta, que de fato você retornar para uma empresa em processo de aquisição, minha cabeça veio totalmente diferente, né? Aquele pensamento do viver o agora, ele já estava de saída de mim. Então eu começo a olhar e implementar reuniões, diálogos, reuniões para empoderar mais a equipe. Que antes não conseguia porque era apagar incêndio, né? Agora você está pegando o que você aprendeu no multinacional para aplicar agora na antiga empresa familiar, que agora é multinacional, né? Perfeito. Então eu acho que assim, um ponto que é crucial é não perder a essência da humildade, né, ali do lidar com a operação, aquilo que eu comentei lá no início. Uma pergunta até, né?
já a maioria das pessoas que você foi lidar como gerente, elas estavam lá naquela época que ainda era a empresa familiar, antes da aquisição? Ou reformulou as pessoas, teve rotatividade? Sim, grande maioria, assim, nessa planta em si, quando eu retornei, praticamente todo o público da fábrica permanecia na unidade, né, já com uma bagagem diferente, porque como veio um gerente já com uma experiência importante com a multinacional, dentro da Saint-Gobain, um gerente sênior, né, para fazer esse processo acontecer de forma ágil, então as pessoas em si já estavam numa nova roupagem, né, já tinham adquirido já uma certa roupagem de multinacional. Então eu adquiri isso, um pouquinho disso fora e trago isso na minha bagagem, no retorno para Macaíba. E a curiosidade é como a gente consegue, com as soft skills, com humildade, com comunicação, com esse processo de venda, e sempre justificando o porquê das aplicações e com o cuidado com como fazer isso, conseguir implementar as coisas de forma rápida. Né? Eu simplesmente não impus aquilo. Né? Sempre com o objetivo de mostrar ali quais os benefícios para a pessoa e para o negócio. Né, para o negócio permanecer no mercado e, consequentemente, os empregos continuarem sendo gerados e os benefícios aí cada dia mais sendo melhorados dentro para as pessoas. Isso que é importante, né? Você teve aquele linguajar com as pessoas que já conhecia, né? E teve que mostrar para ele, A mais B aqui, tem que trazer resultado, tem que falar aquilo, junto com a comunicação que você vai passar, né, para ele, né? E que nem você comentou, a engenharia de gente, né? E um grande diferencial realmente para aplicar no dia a dia, né? Então um ponto que é importante, né, é que, sim, o conhecimento técnico da multinacional, do procedimento, da norma, ele ainda não vem à tona. Ele traz a essência. Então ele joga o tempero na gestão da carinha da multinacional, né? É o famoso tempero, o sazon da multinacional. E a gente carrega isso, né? Sim, a gente vai saber onde consultar lá o documento quando precisar. Mas, de fato, é a essência que é implementada. A cultura, né? A cultura, exato. Aí, após isso, voltou, já está implantando a gestão mesmo, que o Lúcio aprendeu em Abreu, e aí já foi mandado para Belém. Como é que foi isso? Pois é, né? Então, eu retornei para Macaíba como gerente, passei 1 ano e meio, né? Já voltei com um gostinho de quero mais, que eu tive a oportunidade de construir aquela planta. Então, a parte técnica em si, eu já tinha bastante experiência naquela unidade. Então, me veio à tona o gostinho do quero mais. E sempre deixando isso muito claro para a companhia. E daí me veio aí um grande virada de chave cultural, que foi o convite para ir morar no norte do país, em Belém do Pará, tocar uma operação da Quartzolite lá em Benevides. Assim, Lúcio, particularmente, eu até já visitei o Pará, mas não fui para Belém ainda. Eu acho que ainda existe muito preconceito aqui da região Nordeste com o Norte. A gente reclama tanto, às vezes, do preconceito do Sudeste com o Nordeste. E acho que, às vezes, a gente cai naquele ponto comum de errar com o Norte, né? Então, assim, como é que é a vida no Norte? Em questão de desenvolvimento, questão de clima, como é que funcionava lá? Bom, vou contar um segredo para vocês, que nas minhas avaliações eu deixava claro também que o único canto que eu não iria, que eu não aceitaria, era o norte do país. E me veio o convite, né? O grande desafio. E, de fato, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente do que a gente imagina. Né? Uma região que vive as pessoas, que vive emoções. Né? O norte do país, eu costumo brincar que você chega e sua confiança começa no 100. Né? Em outras diversas regiões, sua confiança começa do 0. E você tem que ir adquirindo isso. Então, devido a essa facilidade que eu acabei adquirindo, né, no meio profissional, da comunicação, da conquista, de circular em todos os meios, né, independente de ser operacional ou em cargos de gestão, me trouxe uma facilidade e ali uma conexão muito grande com a região. Né? Lá eu consegui levar muito mais à tona aí a questão da umidade, da comunicação, vamos lubrifica essa galera, coloca um tempero no coração deles.
Então a gente começa a trabalhar com o coração das pessoas. E assim, é fantástico você olhar para 6 meses depois e olhar o quão de resultado isso traz quando você mexe no coração das pessoas. Quando você não está ali para simplesmente buscar o resultado. O resultado é consequência de um dia a dia que você vem ali conquistando diariamente. E o que seria, no caso, conquistar o coração dela? Bom, legal. Primeiro deles é a confiança. Então, você está lá para servir as pessoas. A liderança, hoje, ela está em uma posição estratégica para servir e não para ser servida. Né? Acho que esse é o primeiro ponto para mexer no coração das pessoas. Então, quando a gente começa a colocar isso na prática, um outro ponto que é importantíssimo é você levar nas suas ações o que você leva no seu discurso. Né? Hoje, não adianta eu chegar em um diálogo de segurança, não adianta eu chegar em uma reunião de empoderamento da equipe de resultados e falar sobre alguma atitude e agir de uma forma totalmente diferente no campo. Então, isso tem que estar muito bem alinhado. O teu propósito, o não perder a confiança. O pediram, faz. Se não faz, dê retorno. Né? Retorne. Não é obrigado a fazer. É obrigado a retornar. E um ponto que é importantíssimo, que o Norte me trouxe essa característica, é você precisa conhecer as pessoas que você está se comunicando. Né? No primeiro momento, você precisa falar a língua delas. Depois que você fala a língua delas, a conexão aconteceu. Daí o resto se torna bem mais fácil. Mas você pular essa etapa de querer o resultado sem se conectar, daí isso vem de forma puxada e inconsistente. E você vai perder rapidamente esse resultado. A pessoa pode sair, né, da empresa e por atividade pior, né? Exato. Você trouxe uns pontos muito importantes, né, que eu anotei, assim. Você falou sobre a liderança tá para servir, né? Eu acho que já vi, eu não sei se já ouviu falar no Simon Sinek, que é o cara da Golden Circle, né? Que ele fala muito sobre como a diferencial que teve da Navy SEAL, né, nos Estados Unidos militar, né? A parte da Marinha Militar conseguiu utilizar isso de servir muito bem, e por isso que as pessoas executavam as ações, porque não é nada fácil, cara. A Marinha Americana tá trabalhando um negócio lá mais pesado, né, em quesito de ambiente, né, e mesmo assim executavam, né. Outro ponto também, né, que você citou, foi no liderar por exemplo, né. Pô, vou pedir pro cara utilizar um EPI, mas eu não uso EPI. Como é que o cara vai se ver nisso, né? Não tem como, né? E por fim, você citou outra coisa também, só para relembrar. O que você citou da última vez? Eita. Me pegou ligeiro isso. Cara, aí é complicado, né? Eu me perdi, mas difícil, corta. Vamos lá. E lá em Belém, você estava falando muito da questão das pessoas. Eu imagino que essa questão que você está citando é muito da parte de como as pessoas são, né? De relacionamento em si. Profissionalmente, você acha que ainda tem muitas oportunidades lá no Norte? Como é que você avalia isso? Sim, o Norte ele tem diversas oportunidades. Então, o Norte é uma região muito rica, né? Com muitos recursos naturais. Então, em função disso, tem diversos negócios. O ramo da mineração é muito forte na região. Sim, tem grandes indústrias. Paraupebas é bem forte, né? Exato. Então, tem diversos polos dentro do norte do país ali que acabam sendo muito produtivos. Então, a região metropolitana em si de Belém, ela tem diversas indústrias, né? Tanto na parte cervejeira como sim, minerações. A Serpa também acho que fica lá, né? Exato, a própria Serpa. Mas foi até recentemente, acho que adquirida, alguma coisa assim. E um ponto que é bem curioso lá, a gente tem uma facilidade de operação na região. Né? O público operacional lá é um público de uma mão de obra muito boa, né, para fazer acontecer. Em contrapartida, quando a gente olha para cargos de gestão, né, não é à toa que, do pouco que eu conheci das empresas da região, tem um público já de gestores vindos do Sudeste e do Nordeste do país. Então, tem essa oportunidade. A gente tem ali uma gama de cargos operacionais, mas uma escassez em cargos de gestão. Então, para quem está se preparando para ser gestor,
pode ser uma boa alternativa olhar para o norte, né? Olhar como um caminho que pode ser rentável, né? Sim, perfeito. Apesar de ser uma região assim com alto custo de vida, né, mas quando a gente olha para faixas salariais, por exemplo, o norte ela é uma região bem agressiva, muito em função dessa escassez, né? Tem oportunidades desafiadoras, né? Para você morar dentro de um container durante 2 anos, tocando uma opção de uma mineração, né? Você tem uma parte de lazer ali realmente mais restrita. Em compensação, você tem bem mais oportunidades. Até pegando esse gancho, né, que tem mais oportunidade e até o nível salarial também mais alto, né? Quanto que seria uma faixa que um gerente na região do norte conseguiria receber, né? Bom, na região norte, você vai lidar com situações, em especial gerências de manutenção, de produção, em especial a de manutenção em si, né, que é uma manutenção, uma posição bem estratégica. Você vai ter salários aí entre 25 e 30 mil reais em minerações, por exemplo. Não, assim, a pergunta aqui não quer calar sobre o norte, né? O açaí do Pará é melhor do que o daqui mesmo? Poxa, assim, eu virei paraense, né? Tenho diversos amigos lá. Então, o açaí, o filhote, né? A cultura da cidade. E açaí come com farinha, farinha, com peixe, né? Colocar açúcar no açaí é a mesma coisa que colocar açúcar no nosso cuscuz. Né? O paraense come cuscuz doce. Aqui a gente só come cuscuz salgado, né? Então colocar o açúcar no açaí é um crime para o paraense. Aí, brincadeiras à parte, Lúcio, aí após toda essa vivência, esse enriquecimento cultural, tu retorna para cá, para Recife? Eu ainda pegaria um ponto, Emerson. Você tá morando lá no Pará, né? Você comentou que sua esposa tá em Mossoró. E aí, como foi viver com essa distância tão grande? Então, pessoalmente falando, foi um desafio enorme esse período, né? De 2018 a 22, nós vivemos uma das etapas da nossa geração mais difíceis e mais desafiadoras, foi a pandemia, né? Eu acabei tendo uma certa facilidade na pandemia, como minha esposa cursa a faculdade de medicina, então teve aquele período ali de aulas à distância. Então ela acabou passando grande parte comigo desses 2 primeiros anos da minha passagem no Pará, morando lá comigo. Então isso me ajudou muito nessa adaptação lá, né? Não é à toa que ela se apaixonou também pela região. Então isso foi crucial. Acabei sendo beneficiado Pela pandemia, né, pela pandemia, por essa situação da minha esposa ter essa flexibilidade de morar comigo nesse período. Não, até aproveitando, né, que Paulo trouxe isso, a pandemia para materiais de construção foi muito positivo em relação financeira, né, Lúcio? Como é que era o dia a dia na fábrica, né? Com tanto cuidado fora a fábrica e ao mesmo tempo tendo que produzir, porque o que se produzia se vendia, como é que funcionava? De fato, toda a construção civil, né, o mercado de indústria de construção e a própria construção viveu um momento nunca esperado, né? Então a gente viveu um dia de cada vez, né? A gente passou por um momento de ter que fechar as unidades, as plantas, as indústrias de forma geral. Na sequência, vem uma necessidade da população de ficar mais em casa e, consequentemente, de fazer reformas, né? E foi aí que veio à tona o boom do mercado. Então, nós precisamos se reinventar, nos reinventar naquele momento, né? De buscar recurso, aí que trabalhar no coração, que aí veio à tona mais ainda. Né? Foi momentos de recordes na indústria, mês a mês batendo recorde, buscando volumes, e ali você tendo que manter aquele público engajado, energizado, para fazer acontecer esse resultado que o mercado solicitava naquele momento. Né? A gente não podia perder aquela onda de consumo na construção. O ponto importante é só que você está tendo essa visão de resultado, você está na pandemia, né? Tem todo o cuidado que a Emerson trouxe, e também a distância que você tinha com sua mulher, só que ela ainda veio para ti e ela te apoiava desde o começo, né? Um podcast que a gente fez com o Aldonso também, ele comentou que casamento traz oportunidades, né? E na sua também, com a mulher apoiando, trouxe. Né? Exato, esse casamento foi perfeito, né? Então, assim, de fato, para uma carreira desse porte,
né, de liderança, de muita mobilidade. É crucial um apoio de um pilar familiar, seja de uma esposa, de um pai, de uma mãe, né? Eu te confesso que eu tava para não aceitar a posição do norte. Meu sogro, hoje que é meu pai, né, foi quem falou: vai lá, pega isso aí. Você não pode dizer não para essa oportunidade, né? Isso foi quem me energizou a eu tô pronto para ir, e fazer acontecer, e ter pronto e dar certo lá, né? E voltando um pouquinho para o lado profissional, um ponto que foi uma outra virada de chave na minha carreira foi sair de argamassa, né? Que até então minha carreira estava pautada com argamassas. E recebi o convite para tocar uma planta da Brasilite, da companhia, também lá em Belém, né? Uma planta com um nível de complexidade robusto, né? E foi onde eu comecei a perceber que realmente você não precisa ter a técnica para ser gerente, para assumir altas posições, né? Você precisa saber fornecer essa técnica para quem precisa realmente. Fui na Brasilita onde eu comecei a aprender isso, né? E foi um momento que me tirou muito da zona de conforto, né? Numa planta de argamassa, a gente sente o cheiro do problema pela competência técnica, né? Quando você entra num negócio que você não conhece nada tecnicamente, você começa a olhar para outras diversas coisas, né? Em especial a conquista da confiança das pessoas. Você precisa se conectar rápido para que essas pessoas te forneçam o mínimo de conhecimento técnico para que você consiga conversar sobre os problemas, sobre as oportunidades e as melhorias, por exemplo, né? De vender projetos ali para a alta gestão da companhia e poder ter esse recurso de volta para fazer acontecer. E assim, em questão de tecnologia, as plantas são parecidas? Quartzolite, Brasilite, lá no Pará? Bom, são negócios bem diferentes, né? A quartzolite, ali você está lidando com um material em pó, um material ensacado, né? Que você tem ali aglomerantes como cimento e agregados como areia, por exemplo, sendo misturados e ensacados. Já quando a gente fala da Brasilite, né, o processo realmente tem uma complexidade bem maior, né, que ali você precisa colocar água para fazer a telha, né, a telha de fibrocimento, é uma composição entre aglomerantes e aglomerados e também ali a parte de celulose, fibras em geral. E então o processo tem várias etapas, desde a colocação da água, a retirada dessa água, para você conseguir fazer ali o que a gente chama de lastra, né, e na sequência a modulação. Então é espetacular o processo de fabricação da telha de fibrocimento. E aí a tua ida para Belém se encerra na fábrica da Brasilite, no caso, ou tu chegou a voltar para Argamassa? Legal, então se encerra na Brasilite, né? Eu passei 2 anos, aí metade desse meu período lá no Pará foi na argamassa e a outra metade na telha de fibrocimento. E daí foi quando eu retorno, né? Meio que de volta para casa, para o Nordeste, para pertinho de casa, pertinho de Mossoró, onde fica a minha família, e para uma região que eu adoro, cara. Eu acho fantástico, né? Para mim, Recife é a capital do Nordeste. Você tem uma São Paulo compacta aqui, né? O mesmo trânsito também, né? Infelizmente. Exato. Pegou as coisas ruins também de São Paulo, né? Exato. Então, todo canto vai ter os desafios, né? Acho que a gente olhar da melhor forma para eles e aprender com eles. Então ali eu busco ali sair um pouquinho mais cedo, retornar um pouquinho mais tarde, ou então o contrário. Chegar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo, de acordo com o dia a dia, adequar, sempre cuidando muito bem da qualidade de vida, né? Hoje, qualquer cargo de liderança, em especial, precisa olhar muito para si, né? Acho que a gente ainda tem muito aquele paradigma de mostrar trabalho, de passar 20 horas trabalhando. Antes era muito bonito passar 20 horas trabalhando, hoje é horrível. Hoje, para mim, é sinônimo de improdutividade, né? O cara que consegue trabalhar certo, fazer suas rotinas de casa e lidar com as atividades importantes fora do trabalho também. A gente tem atividades importantes fora do trabalho, né? Ali consegue ter resultados ainda melhores na vida profissional, né? Então essa balança hoje é crucial, né? Porque exige muito emocionalmente da gente cargos de liderança hoje.
você acaba tendo que entrar no problema do teu liderado, né? Conhecer qual a dor dele, ele traz muito. Então, você é um psicólogo hoje, cara, né? Por isso que eu chamo de engenheiro de gente, né? Eu acabo utilizando muito mais meu dia a dia para dar ouvidos a esse tipo de situação, para dar consolo, para dar colo à equipe e, consequentemente, isso é revertido em resultado lá no dia a dia, né? Exige essa troca. Tu escuta, tu faz acontecer e o resultado vem como consequência, né, das ações do dia a dia. Né? A gente ainda depende muito das pessoas em qualquer operação, seja ela o quão automatizada for. E a melhor forma de sugar isso delas é indo no coração, né, através da conexão verdadeira, da confiança que é conquistada, da relação de troca positiva. E daí isso vira e quando você vê, o resultado está acontecendo e você não está nem sentindo. Aí, retomando, você volta para cá para estar na posição que você está hoje, né? Isso, e só pegando aí um gancho do que você estava falando, Lúcio, como é que tá a preparação desses liderados? Você estava falando aí de liderados, como é que estão os estagiários de hoje, os supervisores, como é que tá isso? Bom, como eu entrei, né? Então eu não posso falar diferente que posições de aprendiz, estagiários e trainees são as grandes portas de entradas, ao meu ver, hoje em carreiras voltadas para a engenharia. Né? Tanto no tocante a cargos de liderança, como em situações mais técnicas. Né? Eu costumo falar com minha equipe que a gente tem 2 grandes blocos a escolher o caminho. A gente tem um caminho da liderança, né, ali que as pessoas que se formam em engenharia, administração, podem seguir, e tem também o caminho corporativo, das áreas mais técnicas, como analistas, como até engenheiro de projetos, em si, como nós temos diversas oportunidades nas multinacionais. E não tem certo ou errado, né, Não Lúcio? tem. Né? Ali é identidade, é personalidade, é perfil, é se enxergar, né, na delas, e deixar isso muito claro, né, para sua liderança e não desperdiçar esses momentos de aprendizado, né, por essas 3 portas de entradas, via aprendizes ali para situações mais operacionais, para estágios, ali como você tem uma gama de oportunidades, tanto para liderança, hoje tem diversos estagiários aí comigo, em cargos de supervisão, por exemplo, até coordenação. Né? Eu vim de uma posição de estágio, engalguei ali supervisão, coordenação, até gerência de planta. E trainee aí para C-Level, por exemplo. Né? A gente tem diversos cases aí voltados para isso. Isso pensando sempre em desenvolvimento de carreira, né? E isso é fantástico, né? Não só na multinacional que você trouxe, né? Mas até na empresa familiar que você trabalhou, começou como estágio, foi supervisor, depois gerente, né? E é isso que a gente quer mostrar, né? Que engenheiros, né, de forma geral, você consegue entrar em cargo de gestão, né? Que nem os trouxe a palavra de gestão do engenharia de gente, né? E que a gente consegue chegar em bons locais para trabalhar na vida, né? E um ponto que eu acho assim que a gente precisa acelerar ainda mais é buscar o conhecimento nas famosas soft skills. Né? Engenharia, quer queira, quer não, ainda são posições muito técnicas. Né? Então, desenvolver a comunicação era essencial. A humildade é um ponto crucial. A escuta ativa, né, é além disso. E essa facilidade de circular em todos os ambientes, né, seja em públicos operacionais, em públicos de liderança. Isso é praticável, certo? Isso é praticável. Até que estava conversando com um colega professor da universidade e ele trouxe que isso tem se tornado pautas hoje em dia, né? O desenvolvimento das características pessoais, ali, em especial o autoconhecimento. Né? Hoje em dia, se perguntar para um engenheiro o que é que você tem de defeito, o que é que você enxerga, né, ali em pontos a desenvolver. Né? Raras são as posições que vão trazer algo à tona voltado para soft skill. Vão chegar e vão dizer, acho que minha dificuldade é projeto, é orçamento, né? Eu não sei fazer um bom orçamento. Sim, mas como é que está a sua comunicação com as pessoas?
Como é que você está fazendo para buscar conhecimento? Né? Então acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para isso hoje em dia, para quem deseja as posições de liderança em si. Ô Lúcio, você tá falando aí de comunicação, a gente tá vendo que você se comunica muito bem. Ensina aí para o pessoal qual foi esse curso que você fez pra gente fazer também. Não, tem um pouquinho de genética, não posso tirar isso, né? Meu pai era um nato comunicador, meu pai tem uma passagem pela política, foi candidato a prefeito, né? Isso eu adoro falar, conversar e desenvolvi muito ouvir, né? Quem gosta muito de falar tem a dificuldade de ouvir, ainda tenho muito, né? Eu que sou muito ansioso, você está falando às vezes comigo aqui, eu estou pensando em outras 10 coisas para trás. Então isso é dificuldade de ouvir na realidade, né? Dificuldade de ouvir não é somente quando alguém fala e você interrompe. É quando alguém fala e você está em Marte, por exemplo. Alguém está falando e você está em Marte. Isso aí é dificuldade de ouvir, né? De interpretar ali a mensagem. Então acho que isso é um ponto interessante a se trazer, né? Um outro ponto, eu pratico muito isso, né? Em DDS, com a equipe, diálogo, diário de segurança. Estou sempre muito próximo das operações. Então eu sempre mantenho à tona ferramentas como o empoderamento da equipe, que força a ter ali alguém transmitindo informações, né, e trazer em especial à tona essa posição do servir. Né? Quando a gente está numa posição de liderança que a gente consegue perceber que o levar informações é muito mais importante do que o perguntar informações, acaba desenvolvendo muito o lado comunicativo. Sim, fiz alguns cursos, né, de liderança, tenho uma pós-graduação hoje em gestão industrial que é espetacular, por incrível que pareça, traz, né, alguns conteúdos bem à tona, voltados para liderança, voltados para comunicação, me surpreendeu, né, eu acho que esse é o caminho, desenvolver esse lado humano, esse lado das competências pessoais. Você sair, né, só da área técnica para você juntar a técnica com relacionamento de pessoas e com comunicação, né? É aí sim que você consegue alcançar voos maiores como você chegou, né? E nessas soft skills que tu tá citando, na contratação, o que é que pesa mais que você analisa? Bom, o primeiro passo é a gente mede o quão de transparente a pessoa está trazendo na entrevista e o quão ela está soltando, né? Para mim, uma entrevista, a gente sente à tona com a prática, né, entrevistando diversas pessoas, que a grande maioria ali tem uma mecanização da coisa, tem uma fantasia por trás. E então o primeiro objetivo de pessoas que conseguem ser transparentes, falar dos seus defeitos, né? Hoje é algo muito difícil. Então quem traz isso à tona sai na frente em entrevista, em cargos de liderança, por exemplo. Quem traz o que é que está desenvolvendo como competência, aonde falhou, quais foram os principais erros cometidos e que dali saiu aprendizados, né? Isso é um diferencial. Então a gente precisa perder esse medo que falar sobre um defeito é mostrar a bunda. Desculpa até o termo, né? Mas não tem nada a ver. Falar sobre um defeito é criação de uma conexão. Você conquistar confiança ainda mais ali com o colega que você está conversando ou com o entrevistador, por exemplo. É se autoconhecer, né? É aquela parte de se autoconhecer e se autorresponsabilizar também. É você saber que você não é perfeito em tudo, porque ninguém é, mas que você pode melhorar naquilo que você não é tão bom, ou até não quer melhorar também. Às vezes você não é bom em uma coisa e também não vale a pena gastar energia para ser bom naquilo. É muito melhor você gastar energia naquilo que você já tem uma competência, né? Então isso é muito bacana. Eu ainda digo, quem dera se todos fossem perfeitos, né? O país e todo lugar não estava assim. Não, quem dera não, ia ser muito chato, né? Se todo mundo fosse perfeito, não ia ter problema, ia ser bem monótono tudo. E aí, Lúcio, puxando outro comentário seu, que você disse que se cuida na saúde também, tá praticando esporte, como é que tá o dia a dia aí? Bom, o maior cuidado é a cervejinha no final de semana, né? Tem que ter. Tem que ter. Né? Ó, Maiana veio da Heineken, eu tô esperando ainda o kit que ela disse que ia mandar. Né? O chefe meu até brinca comigo, uma referência minha, Marcos Serrati, ele fala pra mim que se não tomar cerveja no final de semana, não bate a meta. E eu super concordo com ele, né? Então sempre eu procuro, né, tá em roda de amigo, fazer o que gosta,
Mas a disciplina do exercício físico, ela tira a gente dessa zona de conforto diária. Então isso reverte muito em produtividade profissional, a disciplina nisso, né? Você precisa ser rotineiro e quando gosta, eu acho que se você hoje tem capacidade de saúde para ir trabalhar, obrigatoriamente você tem que ir para academia naquele dia ou fazer o esporte que você quer, né? Não é aquele dia, hoje eu acordei com preguiça, hoje eu tô com aquela dor de cabeça, mas você tem condição de trabalhar? Então você tem que ir para academia também, pô. Né? Eu trago muito esse discurso para minha equipe de liderança, né? Eu tenho 3 níveis de liderança abaixo de mim, né? Cuidando de pessoas, e você precisa primeiro botar a máscara em você. Então, esse negócio de passar 20 horas de fábrica, esse negócio de estar 100% conectado ao negócio, tem que ter cuidado para isso não estar consumindo ali a tua energia pessoalmente, né? Porque senão isso vai reverter em perder resultado para você e, consequentemente, para o negócio. E assim, Lúcio, a gente tá, infelizmente, né, chegando na parte final da entrevista. E eu queria que, dentro de toda essa conversa bem bacana que a gente teve, se tu pudesse dar 3 conselhos para quem tá começando, quais seriam esses 3 conselhos? Bom, o primeiro deles é o autoconhecimento. Eu acho essencial isso nas carreiras, em cargos de engenharia em si, né? Um outro ponto é aproveitar ao máximo as oportunidades de aprendizado nas portas de entrada, seja elas via aprendizes, em especial para cargos de engenharia. E você vai ter 2 importantíssimas, que é o estágio, né, e o trainee, as posições de trainee nacionais. Então, são essenciais. E por último, e não mais importante, a conexão com pessoas, o network, buscar conhecimento não somente do que vem da faculdade, mas conhecer pessoas novas, buscar estar em comunidades diferentes, para você saber o que realmente toca o seu coração. Eu acho que tocando o seu coração você vai conseguir dar ainda mais resultado para você, para uma companhia ou até mesmo para o seu próprio negócio, por exemplo. Faltou um conselho também que é para seguir o Grupo Equation, se inscrever aí no canal. Opa! Comente se você chegou até aqui. Agora é só comentar e se inscrever para ajudar a gente aí a chegar para mais gente. De fato, já virei fã, assim, extraordinária ideia. Eu acho que é a minha primeira vez aqui e parece que a gente já se conhece há anos, né? Verdade. Vocês trazem essa Até leveza no evento que bate-papo. você participou também, né? É fantástico, me coloca à disposição para contribuir e continuar aprendendo, né? Aí nessa jornada fantástica que vocês estão construindo. Uma Parabéns. outra pergunta que eu daria, né, Lúcio? Você acha que a engenharia, tanto a de gente quanto a civil, apesar de você não ter trabalhado na área, foi gratificante para ti? Sim, né? Hoje eu sou muito satisfeito, né, enquanto remuneração e quanto realização profissional, né? Hoje, quer queira, quer não, eu ainda olho para salário como consequência. Isso é importantíssimo, né? Em função das oportunidades ali do meio que a gente acaba vivendo. Então, salário acaba sendo uma consequência. Então, eu tenho diversas realizações profissionais de promoções muito voltadas aí para as competências pessoais, né, que a gente acaba implementando no negócio. Então, sim, sou muito realizado profissionalmente. Ainda tem um caminho importante, né? Tô novo ainda, tenho mais 2 vidas dessa para frente. Aí, então, almejo sim cargos de gerências regionais, até mesmo posições como direção futuramente. Boa. A gente sempre tem que ter essa visão do mais para frente, né? De onde a gente quer chegar. É assim que a gente tem esse autoconhecimento e consegue É chegar a lá. famosa sede com o pé no chão, né? Exato. Assim, Lúcio, obrigado por enriquecer tanto, por uma conversa tão bacana, por ter feito a gente aprender tanto em tão pouco tempo, né? Então é realmente uma honra te receber aqui. É uma satisfação e vai ser um prazer lhe receber novamente, viu? Porque ainda tem muita história pra gente contar aí. Bom, tenho certeza que daqui a 2 anos nós vamos estar aqui de novo, ou até mesmo antes, né? Como diretor da Sangoban. Exato, e aqui os meninos São aqui Paulo. com um resultado brilhante no negócio que está apenas começando, né? Me sinto nostálgico para mim falar de carreira, então contem comigo.
aí para novos desafios e novas ideias aí para contribuir com o negócio de vocês. Tô à disposição. Obrigado, viu, Lúcio, pela presença. Muito obrigado, Lúcio. Um Até a abraço, próxima. obrigado vocês. Valeu, pessoal. Até.